A paz do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs. Aqui estamos novamente. Tivemos ausente por algumas 2 semanas. Tiramos umas fériasinhas com as crianças, passeamos um pouco em um local um pouquinho mais distante daqui. Mas estamos de volta e vamos estar meditando em uma experiência a qual Deus me deu neste final de semana que se passou. Eu estava indo fazer uma manutenção do nosso carro em uma determinada loja aqui, a qual depois eu vou deixar o fundo aqui, se vocês já estão vendo, né, na verdade, esse monte de pneu. Lá eu fui fazer a troca dos pneus aqui, porque a gente tem o costume de fazer troca devido ao clima aqui na região que nós moramos. Daqui a pouco já vai começar a esfriar e começa o período de neve, então todo ano a gente gosta de fazer a manutenção e a troca dos pneus. E ao sentar naquele local e esperar o meu atendimento, na verdade o carro já estava lá e eu estava aguardando então que fosse feita a manutenção e a troca dos pneus, eu parei e comecei a observar esse monte de pneu, cada um diferente um do outro, tamanho, a largura, a espessura, para cada carro diferente, claro. E depois eu olhei lá fora. A via que essa loja fica, ela é uma rota, então é muito movimentado o tempo todo, carro para todo lado. E não para nenhum momento, nenhum horário que você vai ali, passa por ali, essa rota está sem movimento. E então o Senhor começou a ministrar no meu coração um texto bíblico, que está no livro de Provérbios, o capítulo 16. O versículo 9, que diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E ao observar aqueles pneus ali, o Senhor foi ministrando no meu coração sobre aquela matéria que ali, agora nós podemos, na matéria final nós dizemos ele é um pneu, né? Mas até então ele chegar ao processo de ser um pneu, foi extraído matérias da natureza, da criação divina, que para criar borracha, e da borracha então ela ir para a fábrica, né, ser trabalhada e meio aos fios também, porque alguns pneus eles são trabalhados com fios, né, agora a nova tecnologia, e a chegar ao ponto dele estar ali dentro da loja pronto para ser adquirido por uma pessoa que venha querer fazer uma troca, uma manutenção no seu carro. E a essa estrutura, essa matéria a qual o Senhor me mostrava e falava ao meu coração, no caso que é a seringueira, é uma árvore, né? Deus começou a falar que nós somos como as árvores, né? Quando Jesus ele foi curar aquele cego, ele perguntou ao cego: o que vês? O que você está vendo? Eu vejo homens como árvores. Era exatamente dessa maneira que ele estava vendo. E é exatamente dessa maneira a qual Deus nos vê, que nós somos árvores. Ele nos planta em determinados locais, nos coloca em determinadas posições, posicionamentos, e ali espera que venhamos dar frutos, que venhamos gerar, a partir do trabalhar dele em nossas vidas, venhamos deixar que o Espírito Santo, com esse trabalhar, nos lapidando, nos moldando, venha extrair de nós algo que possa ser útil à humanidade. Né? Ali é uma simples árvore, a seringueira. E dali nós sabemos que existem plantações, enormes fazendas com plantações de seringueira. E dali elas são extraídas a matéria, né? Aquele líquido é extraído, é trabalhado ele, preparado, para que depois ele vá se transformar em borracha, e da borracha vai ser útil, vai ser feito vários materiais dele. E assim é na nossa vida com Deus. Porque depois que aquele pneu está pronto, que ele chegou ao processo final, ele vai para a loja.
E aí alguém vai lá, instala ele nos seus carros e depois segue o seu rumo, segue o seu caminho. E nisso o Espírito Santo também começou a ministrar ao meu coração que não é somente sermos árvores, a qual nós venhamos deixarmos sermos trabalhados por Ele, a água dele venha nos lavar, venha nos sustentar, venha nos suprir de tudo aquilo que necessitamos, porque a natureza que está aí fora, onde nós vemos, é a mesma natureza, são as mesmas vegetações, algumas até trabalhadas pelo homem, misturada uma porção disso com aquilo, mas foi tudo extraído do que foi criado por Deus. E daí, ao nos deixarmos sermos alimentados por Deus, por aquilo que a terra tem de alimento para uma planta, para uma árvore, que ela é apenas uma semente ali que Deus coloca e aí vai sendo regado pelo Espírito Santo, vai começando a crescer, vai começando a criar uma estatura, vai começando a ter um tamanho, vai começando a ficar frondosa, formosa, algumas dão frutos, outras não. Porque são variados os tipos de plantas, mas cada uma tem a sua importância no mundo. Cada uma tem o seu porquê de Deus criar. O propósito divino de Deus, ele prevalece sobre a sua criação. Mas no caso ali que nós vemos a seringueira, que depois dela é trabalhado, é extraído dela aquele líquido, né? E é extraído ali e trabalhado para depois numa produção final você ver dentro de uma loja aquela quantidade de pneus. E depois vem alguém, compra um pneu daquele, né? Instala no seu carro e segue o seu caminho. Esse alguém é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que sabe exatamente para cada pneu, ele é para cada tipo de carro. Ou seja, aquilo que Deus trabalhou na sua vida, que Deus preparou na sua vida, ele tem um propósito específico para as pessoas que atravessarem o teu caminho, para onde Deus te levar, para onde Deus te conduzir, no seu dia a dia, na sua família, nos seus parentes, no seu trabalho, na sociedade a qual você convive, em sua igreja, na comunidade onde você está. Deus tem um propósito, a qual tudo isso que Ele já trabalhou na sua vida, os momentos difíceis, os momentos de tribulação, de provação, ainda mais agora em uma pandemia, que são inúmeras as circunstâncias a quais nós temos nos deparado, pessoas vivendo situações difíceis nos relacionamentos, nos casamentos, pessoas com problemas com os filhos em meio às drogas, pessoas que estão afastadas da igreja e não têm mais vontade de voltar a estar na presença do Senhor. Mas eu não me digo a igreja, as quatro paredes em si, mas eu digo a igreja como nós em Cristo. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente dentro das suas casas, não conseguem jejuar, não conseguem orar, não conseguem buscar a presença de Deus, não conseguem ler, não conseguem ouvir um louvor, não conseguem fixar a sua mente a ter um momento de relacionamento, de se dialogar com Deus, de se comunicar com o seu Criador, de saber o que Deus quer para ela, de saber o que Deus tem para falar a ela. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? E Deus ministrou ao meu coração dentro dessa loja, Ele foi falando sobre esses caminhos. Porque depois que está tudo trabalhado na tua vida, depois que a matéria está pronta, depois que está tudo estruturado, aquele pneu ali está pronto. Então o Espírito Santo vem e instala ele aonde ele tem que ser instalado.
E dali é o Espírito Santo quem conduz. Para onde que tem que ir? Qual é a direção que tem que ser tomada? Quantas pessoas? E depois eu comecei a olhar naquela rota, os carros do outro lado e desse lado de cá, então era aquele movimento a todo tempo. E o Espírito Santo ia falando comigo ali, naquele momento, quantas pessoas que estão tomando direções erradas, que estão tomando caminhos errados, porque não se deixam serem direcionadas pelo Espírito de Deus, porque querem fazer as suas próprias vontades. E então lá na frente elas têm as consequências. É a mesma coisa que você vê uma rota, ali como eu estava vendo aquela rota ali, no seu dia a dia aí, onde você mora, de repente você vê aqueles carros que vão para um lado, vão para o outro. É de dia, de noite, é de tarde, a qualquer horário que você vê movimento nas ruas. E muitas daquelas pessoas às vezes saem do seu lar, mas muitas delas não voltam. Não voltam para dar o seu último abraço ao seu parente. Não voltam para se despedir de seus filhos. Não voltam para se despedir de suas mães, de seus pais. Porque Deus tem o controle de tudo. E nós sabemos que todos os dias, assim como nascem muitas crianças, também morrem muitas pessoas. Às vezes não é uma morte nem num acidente de carro, mas aquela pessoa que está ali dentro daquele carro está indo para o trabalho, de repente acontece algo no seu trabalho. Acontece algo, está indo, sei lá, para um local e aí é assaltado, é morto. Quantas pessoas assim é na vida com Deus? Quando a pessoa não se deixa ser direcionada por Deus, ela toma caminhos que são caminhos de morte. Tem um texto bíblico que também me chama a atenção, que está no Provérbios 14, o versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Sabe, nós precisamos ter mais temor a Deus e nos submetermos à sua vontade soberana. Sabermos que Deus tem uma direção melhor do que aquela que queremos tomar. Eu não sei qual é a direção que você tem buscado na sua vida, mas diga ao Senhor neste momento: Senhor, contudo seja feito a tua vontade, assim como o nosso Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele passou tudo o que ele teve que passar, mas teve um momento que aquela matéria humana estava fadigada, e naquele momento a carne falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas logo depois a alma se submeteu à vontade de Deus e ele disse: mas contudo seja feito a tua vontade. É assim que tem que ser feito nas nossas vidas. Você tem que deixar Deus te lapidar. Deixa Deus trabalhar o que Ele precisa trabalhar. Não fica repetindo matéria com Deus. Tem crente que precisa entender que às vezes nós não precisamos passar a mesma prova, irmãos. Se você já passou nessa matéria, por que você insiste em errar? Por que você insiste em algo que Deus não quer? E aí o que dá? Dá reprovação. Deus repete de novo a prova. Vamos ver se agora você está entendendo o que eu estou trabalhando contigo. E é assim que Deus vai trabalhando nas nossas vidas. É um step by step. A cada dia a gente tem que crescer em experiências com Deus. E essas experiências, elas nos moldam e elas nos preparam para a grandeza do que Deus quer fazer através das nossas vidas em meio a esta geração, em meio à sua família, em meio aos seus parentes, em meio aos seus amigos. Quantos amigos que talvez você tenha
que você muitas vezes não tem coragem de falar do amor de Deus, de dar um despertar nele e dizer: ei, tá chegando o tempo final, nós estamos nos princípios das dores, vem para o caminho do Senhor enquanto há tempo. E Deus quer te usar. Deus tem depositado na tua vida alimento, palavra de Deus. Deus tem colocado em tua vida experiências que, se você contar para outras pessoas, vai edificá-las, vai fortalecê-las, vai fazer a elas lembrar que existe um Deus que tem poder de transformar, de mudar o cativeiro. Que venhamos sermos cada dia mais moldados por Deus, que essa água venha derramar sobre nós que somos as árvores dele, para que nós venhamos, para que o próprio Espírito Santo venha extrair de nós aquilo que essa geração precisa, que esse povo precisa. Existem milhões de vidas que precisam serem alcançados ainda neste tempo. Quantas pessoas que precisam despertar para o seu chamado e estão dormindo espiritualmente. Quantas pessoas que o Espírito Santo quer pegar ali, ó, que nem ali dentro daquela loja, pegar aquele pneuzinho ali, ó, instalar num carro e levar para uma direção que vai gerar bênção. Uma geração onde o caminho e a trajetória não vai ter perdas, vai ter conquista com Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para que você venha estar meditando. E que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais trabalhar na sua vida e você saber que dentro de você Deus quer extrair o melhor. E essas experiências com Deus, elas vão te fazer cada vez mais forte, vão te alicerçar cada vez mais para que você venha estar cada vez mais dentro do propósito ao qual Deus tem com você em esta geração. Deus quer te usar no teu trabalho. Aproveita agora que existe a mídia, enquanto temos tempo para propagarmos o Evangelho. Porque os dias estão se estreitando. Deus não precisa de nós, mas aprove ao Senhor que Ele nos escolheu. Ele escolheu a cada um de nós. Assim como escolheu a tantos homens do passado que nós vemos nas Escrituras, que muitas vezes até tinham medo. Senhor, tem certeza? É eu mesmo, Senhor? Não, manda fulano, vai outro. Não, é você que Deus quer fazer. Assim como eles no passado, Deus fez com eles, Deus usou a cada um. E eles deixaram legados para nós, que hoje nós lemos nas Escrituras, e através desses textos bíblicos nós sabemos o poder e a grandeza de Deus, e sabemos que Deus, assim como foi com eles, será conosco. Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa. Deus vai trazer tudo aquilo que você precisa ao teu encontro. Mas se deixe ser direcionado por Deus. Se deixe ser trabalhado por Deus e deixe, acima de tudo, que Deus venha extrair de você aquilo que Ele quer usar. Se é dentro do louvor, se é a sua intercessão, se é o seu jejum. Se você é uma pessoa que gosta de orar, de clamar, de ler a palavra, de meditar, de falar os testemunhos que você tem vivido com Deus para outras pessoas serem alcançadas, de evangelizar, de abençoar, que Deus possa te usar. E saiba que o caminho que Deus tem, ele é perfeito. Eu vou ler novamente. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em outra tradução diz assim: o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe determina os passos. Não queira você, com a sua alma, planejar. Deixe que Deus planeje, deixe que Deus te direcione. Porque assim como depois que aquelas rodas são instaladas ali no carro, aquela instalação foi feita com toda a segurança.
É apertado tudo ali, todos os botãozinhos, é feito alinhamento, balanceamento, o carro fica 100% para ir para a estrada com segurança. É assim que devemos nos deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha conduzir as nossas vidas a cada dia dentro da vontade dEle. Ainda que nós, como humanos, muitas vezes não entendemos a forma que Deus trabalha, mas que venhamos sermos obedientes, sabermos que o caminho que Ele tem, a direção que Ele dá, sempre nos trará benefícios e não perdas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, o seu chamado, que Deus te desperte para o valor que você tem para Ele. Você é especial, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. O plano de Deus não falha, o caminho de Deus sempre nos levará ao propósito que Ele tem, que é um propósito de bênçãos, de conquistas, aonde Ele se manifestará em sua totalidade através das nossas vidas. Que Deus abençoe imensamente o teu dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Depois você deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece e nos ajude a divulgar cada vez mais essas mensagens para alcançarmos mais vidas que precisam se despertar para o chamado que elas possuem em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos vocês. Amém.